dia, dando continuidade ao nosso terceiro simpósio. Eu vou apresentar a nossa mesa, eu serei a moderadora. A nossa mesa é Alimentação do Bebê Prematuro, Nutrindo o Futuro. Eu sou Viviane Saile, nutricionista da Maternidade Escola, atualmente coordenadora do Serviço de Nutrição. Sou especialista em nutrição interal e parenteral pelo Hospital Pedro Ernesto, nutricionista clínica e preceptora da Maternidade Escola e nutricionista clínica do Hospital Estadual de Cardiologia Aloísio de Castro. Para falar sobre o leite materno, um alimento funcional, eu chamo aqui a nutricionista Vânia Trinta. Ela é mestre em saúde perinatal pelo Programa de Mestrado Profissional em Saúde Perinatal da Maternidade Escola, da UFRJ, especialista em atenção integral em saúde materna e infantil pela Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nutricionista responsável pela técnica pelo Banco de Leite Humano da Maternidade Escola e consultora técnico-científica da Rede Global de Banco de Leite Humano, tutora do curso de processamento e controle de qualidade do leite humano. Seja bem-vinda, Vânia. Muito bom dia a todos. Obrigada, Viviane. Eu queria agradecer a coordenação do evento, aqui na presença da enfermeira Priscila Vigo, esse que já é o nosso terceiro simpósio, né? E dar parabéns a todos os envolvidos que garantiram a continuidade do evento, apesar dos tempos difíceis, né, em que vivemos por conta da pandemia. Bom, a gente vai falar, então, sobre o leite humano, esse alimento funcional. Lembrando que a nutrição otimizada, ela objetiva o quê? Maximizar as funções biológicas de cada indivíduo, promovendo o seu bem-estar, a sua saúde e diminuindo o risco de desenvolvimento de doenças ao longo de sua vida. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária nos diz que a propriedade funcional de um nutriente diz respeito, né, ao seu papel metabólico ou fisiológico no crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções normais do organismo humano. Portanto, alimento funcional é aquele que, além de fornecer a nutrição básica, também promove a saúde. Em condições normais, o que a gente tem? Né? Esse bebê protegido no ventre materno de qualquer tipo de agressão e também dos micro-organismos, com os quais ele terá contato após o nascimento. E muitos desses, né, chegarão através da onde? Da alimentação. Tá? Então, o processo de colonização promovido por esses micro-organismos afeta a morfologia, a fisiologia e a diferenciação do epitélio intestinal desse nosso recém-nascido. E é aí que o leite humano se apresenta como sendo um alimento espécie específico que vai atender exigências não somente nutricionais, mas também imunológicas desse recém-nascido, respeitando a sua programação biológica e conferindo condições adequadas ao seu crescimento, desenvolvimento cognitivo e motor, e também promovendo a saúde aqui, ao largo tempo, ou seja, na fase adulta. Com relação às funcionalidades do leite materno, né, o que a gente pode falar sobre isso? Elas guardam uma relação com seus componentes nutricionais, mas também seus componentes antioxidantes e imunológicos. Então, estes se apresentam de uma forma adequada e ajustados às demandas do lactente. Então, esse leite, né, esse alimento funcional vai promover nutrição e adaptação. Isso é muito importante. Do recém-nascido ao meio extrauterino, visando o quê? Diminuição do risco de infecção e promoção de saúde nas diferentes etapas de vida desse indivíduo. Então, lembrando, não vai ficar neném adequadamente. E a gente não pode esquecer de mencionar também o quê? Os benefícios psíquicos e emocionais proporcionados pela amamentação, fruto dessa inter-relação entre o bebê e a sua mãe.
E a expressão dessas funcionalidades do leite humano, a gente pode dizer que, naquele observar, uma diminuição do risco de gastroenterite, infecções respiratórias, uma menor incidência de otites, uma melhor resposta à vacinação, uma recuperação mais rápida, né, quando esse bebê venha a ficar doente, um melhor desempenho nos testes de QI e a diminuição do risco de desenvolver as chamadas doenças crônicas não transmissíveis. E isso impacta fase adulta, na qualidade de vida que esse indivíduo desenvolverá na fase adulta. Então, a gente tem que lembrar que o bebê prematuro ele apresenta, né, uma diferenciação daquele que teve o seu nascimento no termo. Então, a gente não pode esquecer que o bebê prematuro foi introduzido de uma forma precoce à vida extrauterina. E ele teve que responder muito rapidamente e se adaptar a ela sem ter tido a chance de se beneficiar do preparo fisiológico. Preparo esse que acontece principalmente no terceiro trimestre da gestação. Então, a exemplo do que acontece com o sistema imune, a gente não pode esquecer que o trato gastrointestinal também é forçado a se adaptar precoce e rapidamente na vigência da prematuridade, iniciando as suas funções sem que estivesse totalmente desenvolvido. Portanto, a nutrição vai apresentar um papel de destaque no desenvolvimento do bebê nascido prematuramente. E aí a gente lembra como efeitos adversos da prematuridade, né, que esse bebê que nasceu antes do tempo, ele sofreu uma privação na transferência materna de agentes antioxidantes, o que resultou numa baixa incorporação de minerais e, consequente, um estoque mais baixo. E lembrar que lá na UTI, muitas das vezes, ele precisa de oxigenoterapia. Então, isso tudo converte o quê? Num aumento do risco de danos oxidativos de suas membranas celulares e tecidos, além do que essa imaturidade fisiológica colabora, né, para um maior risco do surgimento de carências nutricionais e alergias alimentares, e ainda a privação da transferência materna de agentes imunológicos, porque ele nasceu antes do tempo, vai levar também a baixos níveis circulantes de anticorpos e, mais uma vez, ele é submetido a procedimentos invasivos, muitas das vezes. E isso tudo colabora para o aumento do risco de infecções, da retinopatia da prematuridade, doença pulmonar crônica e a enterocolite necrosante. Então, a gente não deve perder de vista que a primeira função do leite materno é o quê? Imunizar e estimular o trofismo e a colonização do trato gastrointestinal, preparando esse indivíduo para a etapa posterior, que é o quê? A nutrição e o ganho de peso. E isso vai ter um papel fundamental no lidar, né, nos cuidados com esse prematuro. A abordagem nutricional com leite materno visa o quê? Proteger o prematuro dos danos oxidativos das mucosas. Por quê? Porque essas, ao serem lesionadas, perdem a sua integridade e, com isso, ficam mais expostas. E isso representa o quê? Um aumento do risco de doenças como retinopatia da prematuridade, a doença pulmonar crônica e a enterocolite. Além disso, o leite materno vai fornecer macro e micronutrientes não somente em quantidades adequadas, mas principalmente ajustados às necessidades do nosso bebê prematuro. O trato gastrointestinal é um microecossistema cujo equilíbrio apropriado vai depender do quê? Do tipo de dieta que a gente vai iniciar com esse bebê. Tá? A microbiota intestinal predominante vai influenciar o desempenho normal das funções fisiológicas do seu hospedeiro. E esse equilíbrio apropriado, ele tem a ver com o quê? Com o uso sistemático da dieta com probióticos, prebióticos e simbióticos. E aí quem se apresenta nesse cenário? O leite materno, que vem a ser o quê? Um alimento funcional, um alimento simbiótico. Por quê? Porque ele apresenta tanto características probióticas, que são as suas bifidobactérias, como também prebióticos, que são a lactose e os seus oligosacarídeos nitrogenados.
Então, ao usar a lactose e os oligosacarídeos como substrato, no intestino, o que essas bifidobactérias vão trazer? Um meio inóspito ao desenvolvimento das enterobactérias. Por quê? Vão liberar metabólitos como o ácido lático, que vai diminuir a acidez desse intestino, ácidos graxos de cadeia curta, que tem ação bactericida, e o peróxido de hidrogênio, que é convertido em oxigênio, que traz esse intestino para uma condição de aerofilia. Tá? Então, promovendo o quê? Cada vez mais o desenvolvimento das bifidobactérias e contendo, assim, o desenvolvimento das enterobactérias. Então, o que a gente observa? Efeitos fisiológicos locais nesse intestino e também efeitos sistêmicos que terão um efeito positivo sobre a saúde do nosso prematuro. Aqui, só para ilustrar que as bifidobactérias elas precisam de um tempinho maior, né, para se desenvolver, ser em torno de 2 dias, mas em condições adequadas elas logo acabam se proliferando e, em condições adequadas, se tornam em maior número nesse intestino. Lembrando que a translocação é algo que acontece normalmente, né, no hospedeiro, mas ela acontece em baixos níveis, possivelmente estimula o sistema imune, só que o problema é que enterobactérias translocam com mais eficiência e são a principal causa de septicemia. Então, a gente pega aquele cenário do prematuro, tudo que a gente não quer é que a dieta venha a representar mais um risco para ele. Então, as bifidobactérias, quando em maior número nesse intestino, vão promover a modulação da microbiota intestinal através do quê? De uma competição pelos sítios de adesão, por nutrientes e liberarão compostos microbianos. Isso vai promover uma exclusão competitiva, limitando o crescimento das enterobactérias. Ainda estimularão a imunidade do hospedeiro e a absorção de determinados nutrientes, como o cálcio. Outra característica importante do leite materno é o chamado efeito tampão. O que é isso? Efeito tampão de um alimento é a capacidade que ele tem de neutralizar o pH. Quanto maior essa capacidade, maior o risco de desenvolver infecção. O leite materno tem uma baixa capacidade tamponante, portanto, ele respeita essa barreira de proteção, né, imposta pelo suco gástrico. Então, isso acaba sendo mais um benefício do leite materno. A gente falou que o bebê, né, quando nasce prematuro, ele teve essa privação da transferência de agentes de defesa maternos. Então, é por volta de 31 semanas, né, com pico de 35, que esse mecanismo acontece de forma mais eficiente. E a gente tem prematuro nascendo de 28 semanas, às vezes até com uma idade inferior, né? Então, recém-nascidos prematuros têm níveis mais baixos de anticorpos devido à menor duração da gravidez. E aí, o leite materno vem se apresentando como o quê? Algo que vem a compensar, tá, essa desvantagem. Então, no colostro das mães de prematuros, os níveis de anticorpos são mais altos, provavelmente por conta desse mecanismo de compensação. E lembrando que, ao ser amamentado, o bebê ganha também essa experiência imune acumulada da sua mãe. Então, isso também poderia ser um dos sucessos do método canguru. Finalizando, a gente destaca que a ação protetora, né, do leite humano não está somente na ação dos seus componentes individuais, não. É principalmente a interação desses agentes entre si. É uma interação bastante complexa e o que a gente vê é que um vai fortalecendo o outro. E isso se dá também com relação à inter-relação entre agentes nutricionais e agentes imunobiológicos. Então, por exemplo, ilustrando essa interação, a gente vê que elementos como ferro, zinco, cobre e iodo estão associados a biomoléculas do sistema imunológico e do sistema antioxidante. E são essas associações que provavelmente aumentam a sua biodisponibilidade e facilitam o seu aproveitamento pelo prematuro. Então, a quantidade total de ferro é algo que a gente sempre gosta de ressaltar, porque muitas das vezes coloca-se que seria uma quantidade menor, então algo que, primeiramente, possa soar como uma desvantagem, mas, na verdade, essa quantidade
aliada ao perfil das associações que o mineral mantém com as imunoglobulinas, acaba sendo uma vantagem adaptativa, ou seja, vai evitar que o ferro circule livre no organismo do prematuro e, com isso, tornando indisponível para ser utilizado por quem? Pelas enterobactérias. E, dessa forma, inibe o seu crescimento e diminui o risco de infecções do trato digestivo. Ainda, esse perfil favorece a manutenção da capacidade bacteriostática da lactoferrina, conferindo, então, proteção contra bactérias, vírus e fungos. E lembrando que a maior concentração de lactoferrina está onde? No leite materno. E tal mecanismo a gente não encontra nos produtos industrializados. Um outro exemplo são os oligosacarídeos. A gente falou mais no início dessa apresentação que eles conferem a porção prebiótica, né, do leite materno. Mas também eles têm a função, a capacidade de se conectar às bactérias, impedindo que essas entrem em contato com a mucosa intestinal. Então, eles são absorvidos no intestino e encontrados na urina. E isso provavelmente explica o fato de que bebês amamentados têm menores índices de infecções urinárias. Portanto, eles cumprem não somente uma função nutricional, mas também anti-infecciosa. E é cada vez maior o número de estudos que vem mostrando essa função mesmo, né, de desenvolvimento, de favorecer esse desenvolvimento cerebral, tá? E estudos mostrando, né, aquelas crianças que nasceram prematuras e receberam leite materno, quando chegam na idade escolar, apresentam um desenvolvimento neurológico, né, melhor e se saem melhor nos testes de QI. Então, como considerações finais, a gente coloca que o leite materno é um importante alimento funcional, é o primeiro alimento funcional desse indivíduo, que vai promover sua adaptação ao meio extrauterino, vai conferir um melhor suporte ao desenvolvimento imunológico, é a melhor alternativa de nutrição para esse indivíduo na sua fase precoce da vida extrauterina, principalmente na vigência da prematuridade, fornece o melhor suporte ao desenvolvimento neurocognitivo e vai impactar positivamente numa melhor qualidade de vida na fase adulta. Ainda, a amamentação, né, é um importante facilitador do vínculo mãe-filho, e lembrando que tudo isso só é possível mediante o trabalho multidisciplinar, né? Então, a gente não tem um único saber que dê conta disso tudo, tá? Então, gostaria de agradecer o que eu tinha para trabalhar nesse primeiro momento com vocês, né? Está aí, e mais para frente a gente retorna para compor a mesa. Muito obrigada. Então, para dar continuidade à nossa mesa, eu vou chamar aqui a nutricionista Rafaela Correia Monteiro Machado. Ela vai falar com a gente um pouquinho sobre a nutrição do bebê prematuro, moderado e tardio. A Rafaela, ela é mestre em nutrição humana pelo Instituto de Nutrição Josué de Castro, da UFRJ, especialista em nutrição materno-infantil pela UFRJ também, e nutrição em oncologia pelo INCA, nutricionista da maternidade escola da UFRJ, preceptora no estágio curricular de nutrição materno-infantil e da residência multiprofissional em perionatologia. Integra também o corpo docente dos cursos de especialização em nutrição materno-infantil do NUTMED e em terapia nutricional em pediatria do Instituto José de Castro da UFRJ. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, né? É sempre uma alegria participar do simpósio multiprofissional. Ele já se tornou aí uma tradição, né? E que bom que mesmo nesse ano pôde acontecer, né? É sempre uma oportunidade para a gente se atualizar e também celebrar o trabalho de equipe, né? A cada ano. Bem, a gente traz então o tema a nutrição do bebê prematuro, moderado e tardio. Bem, já no início, né, dessa nossa reflexão, nós gostaríamos de
trazer, né, que todos os bebês eles precisam de um cuidado ou plano terapêutico singular, né, que é o que a gente aprende já há 20 anos com o método Canguru, né, desde a sua implantação aqui no Brasil, e que, mesmo, né, diante de todas as evidências científicas, né, a gente se aproximando de todas as evidências científicas, se comprometendo, né, com as boas práticas, a gente jamais vai se distanciar desse cuidado particularizado, né? Então, as evidências científicas elas vão funcionar como ferramentas para exatamente a gente particularizar esse cuidado, né? Como um exemplo de um cuidado extremamente sofisticado, que é o contato pele a pele, né? Um dos fundamentos do método Canguru, que traz aí essa singularidade e todos os benefícios relacionados ao desenvolvimento desse neném, ao início e manutenção do aleitamento materno, à colonização do microbioma desse neném, né, entre outros benefícios. Tá? Então, tudo que a gente vai comentar aqui, né, na verdade, a intenção é de ser colocado aí à disposição de um cuidado individualizado. Bem, é interessante a gente já começar definindo, né, quem são esses bebês prematuros moderado e tardio. Isso nem sempre foi um consenso, mas hoje se considera que o prematuro moderado é o que nasce de 32 a 33 semanas e 6 dias e o tardio de 34 a 36 e 6. Né? Essa classificação, segundo a idade gestacional, ela é extremamente importante, mas ela não se basta, né? A gente precisa conhecer também a classificação desse neném segundo o peso de nascimento, então a gente precisa saber, né, se ele é extremo baixo peso, se ele é de muito baixo peso, a relação desse peso para a idade gestacional. Então, se a gente está cuidando de um bebê pequeno, adequado ou grande para a idade gestacional, e todas as morbidades que, porventura, ele apresentar ao nascimento. Né? Então, esse diagnóstico ao nascer, ele vai nos ajudar né, imaginar, né, prever, de certa forma, os cuidados que esses nenéns precisarão, né, demandarão. Então, a gente vai voltar o nosso olhar para um subgrupo de prematuro, que são os que nasceram com mais de 32 semanas. Bem, aí nessa apresentação, a gente vai tentar trabalhar esses 5 pontos. Né? Primeiro, vai tentar caracterizar um pouco esses prematuros, vai falar um pouco sobre a avaliação do crescimento, das suas necessidades nutricionais, das práticas alimentares mais comuns e apresentar algumas diretrizes apresentadas na literatura. Bem, essa apresentação ela foi pensada, né, com base nessa referência-chave, né, que é uma publicação da ESPGHAN, da Sociedade Europeia de Pediatria, Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição. Foi, na verdade, essa publicação que suscitou o desejo da gente de trazer esse tema para o simpósio. Né? Essa publicação é de agosto de 2019 e ela é uma revisão sistemática da literatura, onde foram incluídas publicações até abril de 2018. Após os resultados, né, o Comitê de Nutrição se reuniu e construiu aí algumas diretrizes para a alimentação desses bebês. A gente vai pontuar, né, citar algumas outras referências, mas essa será a nossa referência-chave. Tá? Bem, então, a ESPGHAN já inicia, né, caracterizando essa população, esse subgrupo, como a maior população de prematuros. Né, representam em cerca de 80% dos prematuros que a gente cuida nas nossas unidades neonatais. Então, só por isso já justifica, né, para que a gente volte a nossa atenção para esses nenéns. Quando a gente compara esses bebês aos recém-nascidos a termo, eles têm maior incidência de morbidades leves a moderadas, de 2 a 10 vezes mais. Né? Então, hipotermia, dificuldade respiratória, icterícia, infecção, dificuldades de alimentação de 2 a 3 vezes, a hipoglicemia, principalmente a hipoglicemia precoce, podem apresentar desidratação ou perda excessiva de peso. Então, uma perda de peso aí acima do que a gente considera fisiológico para um bebê prematuro e apresenta também altas taxas de readmissões hospitalares. Então, por conta disso, a gente
realmente identifica, né, como bebês de risco e que jamais a gente pode cuidá-los como bebês a termo, né? Então, eles merecem aí um cuidado particularizado também. Sobre a questão do crescimento e desenvolvimento, essa publicação nos diz que são bebês que podem cursar com restrição do crescimento pós-natal, assim como, né, os muito prematuros e prematuros extremos, né? Então, em geral, são bebês que apresentam um crescimento intrauterino adequado, mas podem sim evoluir com essa restrição do crescimento extrauterino e por isso merece aí toda a nossa vigilância. Também podem cursar com neurodesenvolvimento prejudicado, né? Com baixa estatura, sobretudo se for um PIG ou PIG simétrico, né? Quando comparado ao atermo, eles apresentam um peso semelhante, mas, em termos de composição corporal, apresentam menor massa magra e maior massa gorda, o que pode ter aí um impacto na vida futura. Lembrando, né, que é extremamente importante essa vigilância do estado nutricional, né? Então, dividindo uma experiência nossa daqui da maternidade, a gente teve no ano passado a oportunidade de construir um protocolo multiprofissional de antropometria, né? Então, a gente utiliza como população de referência o Intergrowth, seja para avaliação ao nascimento, seja para avaliação pós-natal desse recém-nascido pré-termo, né? A gente avalia esse neném diariamente, com base na variação de peso, acompanha essa perda fisiológica de peso, né? Após essa recuperação, monitora essa média de ganho de peso semanal, que a gente espera que seja próximo a 15 gramas quilo dia até o termo, né? Que é exatamente o ritmo de crescimento intrauterino. E, semanalmente, a gente realiza avaliação completa, considerando peso, comprimento e IPC para a idade gestacional, e plota no gráfico gênero específico, né? Então, valorizando aí esse diagnóstico nutricional e essa evolução do estado nutricional para poder intervir oportunamente, né? Então, é essa atitude de vigilância que é o diagnóstico para uma mudança de conduta. Bem, lembrando que a curva de crescimento do Intergrowth ela foi, em 2019, incluída na caderneta da criança, né? Então, possibilitando aí que esse bebê ele possa, que haja aí essa continuidade da avaliação após a alta da unidade neonatal, na terceira etapa do método canguru, né? Seja no ambulatório de follow-up, seja na atenção básica, né? Dando, inclusive, o acesso à família a acompanhar esse crescimento junto com a equipe de saúde, né? Então, a gente já tem a versão de 2020 da caderneta e essa curva ela foi mantida, tá? Bem, em relação às necessidades nutricionais, a ESPGHAN tem uma publicação de 2010 que ela aborda as recomendações para bebês menores que 1.800 gramas, né? E isso atende 50% dos prematuros moderados e tardios. A questão é como fica os outros 50%, né? Isso a gente ainda não tem a resposta, é uma lacuna na literatura. Essa publicação, inclusive, nos indica essa questão, né? O que a gente sabe é que o gasto energético de repouso gira em torno de 70 calorias por quilo e que esse neném ele vai ter uma taxa de crescimento mais alta que o bebê a termo. Então, eu não posso considerar as recomendações de bebê a termo para o moderado e tardio, né? Porque eu posso estar subestimando as suas necessidades e, para alguns deles, considerar essas recomendações da ESPGHAN de 2010, eu posso estar superestimando, né? Então, é um campo aí de estudo para a gente conquistar. Então, essa é a publicação de 2010, né? A gente observa aqui que a taxa calórica recomendada entre 110 e 135. A taxa proteica ela difere conforme a faixa de peso de nascimento. Então, para os menores de 1.000 gramas, de 4 a 4,5, entre 1.000 e 1.800, 3,5 a 4. Né? E tem aí todas as outras recomendações de macro e micronutrientes. Então, essa é uma referência bastante utilizada na nossa prática clínica, né? E existe também uma outra possibilidade, que são as recomendações da Academia Americana de Pediatria. E a gente tem aí essas duas referências no nosso dia a dia.
E para o bebê a termo, né, eles citam essa referência, que é de uma autoridade europeia de segurança alimentar. Eu até particularmente não conhecia, a gente costuma usar mais o da OMS para crianças saudáveis amamentadas, mas fica aí um conhecimento também agregado, né? O importante é essa discussão exatamente de que esse grupo ele precisa de que a gente pense em necessidades nutricionais específicas e a gente ainda não tem essa resposta. Bem, só complementando, né, a ASPA, em 2010, ela diz para a gente que um recém-nascido prematuro ele não pode ter um aporte proteico menor do que 2,5 a 3. Né? Isso é importante para quando a gente está pensando num bebê prematuro moderado e tardio. Né? E, em muitos momentos, é interessante que a gente calcule a relação quilocaloria não proteica por grama de nitrogênio para priorizar aí essa proteína para o anabolismo e não para o crescimento, né, e não para como fonte de energia. Então, para o prematuro estável, a gente usa uma relação de 150 a 180 e para um prematuro instável, de 120 a 140. Então, são recomendações que a gente pode complementar a essas citadas. Também existe uma regra prática que considera, né, essa terapia nutricional considerando, né, a taxa metabólica basal, o fator atividade e o crescimento. Quando o bebê precisa de uma recuperação, a gente pode usar um fator de correção de 1,5 a 2 e, em momentos em que ele se encontra em uma fase crítica, a gente pode usar a terapia metabólica, que a gente considera a TMB, e um fator de correção. Né? Então, é interessante a gente lembrar, né, que a definição das metas nutricionais, né, dessas necessidades nutricionais, ela vai depender da condição nutricional desse neném, das morbidades e também da fase que esse neném estiver. Né? Esses autores eles trazem esse conceito que a gente acha bastante interessante. Todo neném ele vai passar por uma fase de adaptação, que é a primeira semana de vida, né? A fase de estabilização, que vai até a nutrição enteral plena, que a gente espera que seja aí, o mais breve possível, né? A literatura nos indica em torno de 1 a 2 semanas, a depender desse peso de nascimento, e a fase de crescimento propriamente dito. Né? Então, é interessante que a gente possa reavaliar constantemente, no dia a dia da unidade neonatal, essas metas nutricionais, né? E não só com base no peso de nascimento, mas que seja uma avaliação global. Com relação às práticas alimentares mais frequentes, o que a ESPGHAN traz é que esses bebês eles são mais sonolentos, né? Eles apresentam dificuldades para pegar, sugar e engolir quando comparados aos recém-nascidos a termo. Né? Eles sinalizam para práticas alimentares muito variadas entre as instituições, inclusive dificultando a realização de estudos, né? Onde se busca aí uma uniformidade de condutas. Então, é algo que a gente pensa também na importância dos protocolos institucionais, né, para que toda a equipe esteja envolvida com o mesmo segmento, né? De novo, sempre individualizando esse cuidado. Nesses bebês acontece muito a interrupção precoce da terapia nutricional enteral. Então, a retirada da sonda, por exemplo, antes que ele esteja bem, né, na nutrição por via oral, apresentam muitas vezes baixa oferta energética e proteica, indicando aí uma nutrição subótima, o que vai influenciar nesse crescimento e desenvolvimento desse neném, né? Taxas mais baixas de início e manutenção da amamentação, e aí isso é interessante, né? Um dos aspectos que os autores relacionam é exatamente o fato dos bebês de maior gravidade eles acabarem recebendo uma maior vigilância e, por isso, acabarem recebendo mais precocemente e o maior volume de leite humano. Né? Então, isso é um ponto extremamente importante para a gente estar atenta, né, na nossa prática. Esses bebês recebem
cerca de 80% de aleitamento artificial, né? E a alta muitas vezes acontece antes dos problemas, que os problemas de PEG e transferência de leite tenham sido resolvidos. Então, indicando aí um risco nutricional real. Lembrando, né, que um dos objetivos do cuidado nutricional é promover a taxa de crescimento e composição corporal semelhante às do feto na mesma idade gestacional, sem produzir estresse metabólico. E aí é interessante lembrar, né, que o prematuro, moderado e tardio, ele nem sempre vai precisar da nutrição parenteral, mas isso não exclui essa possibilidade, né? Então, esses bebês eles podem passar por todos os momentos da terapia nutricional, seja a nutrição parenteral exclusiva, a parenteral associada à trófica, a parenteral associada à enteral, a nutrição enteral exclusiva em progressão até a plena, até a transição por via oral, né? Quanto aos alimentos, o leite materno é a primeira opção, né? O leite humano ordenhado, pasteurizado de doador é a segunda opção e, por último, a fórmula de prematuro. Lembrando, né, que a tentativa é sempre que essa nutrição ela seja precoce, e a literatura nos indica aí até 24 horas de vida, né? E a gente vai pensar em cada item, em cada tópico dessa prescrição dietética, né? Qual é o alimento disponível, qual é o volume possível, então qual a taxa de início de progressão que a gente vai usar para esse neném, os guidelines para a terapia nutricional, em geral, são para bebês de muito baixo peso, né? Essa própria publicação da ESPGHAN não traz aí recomendações em relação à prescrição dietética propriamente dita, no que diz respeito a taxas de progressão e ao fracionamento, né? Mas dessa referência, que é para recém-nascido de muito baixo peso, para os maiores de 1.000 gramas, se utiliza, em geral, uma taxa de progressão de 30 ml quilo dia, o fracionamento para bebês com mais de 1,250 de 3 em 3 horas, a via preferencial sonda orogástrica por gavagem simples, né? É claro que isso vai ser individualizado conforme a tolerância alimentar desse neném e as morbidades também. Mas a gente sempre vai tentar o que é mais fisiológico. Essa publicação ela tem muito valor para a nossa prática, né? Que é a norma técnica publicada pela Rede Global do Banco de Leite, né? Foi em 2018, e ela trouxe aí essa possibilidade da ordenha de leite humano beira-leito, né? O que pode aí ampliar o acesso do leite materno a esses bebês. E uma dos conhecimentos importantes que a gente pode aplicar na terapia nutricional é lembrando, primeiro, que administrações maiores que 30 minutos, elas aumentam as perdas nutricionais, então a gente precisa ser cauteloso, né, e realmente só indicar a administração em bomba, e principalmente em maiores tempos, quando realmente for necessário, né, e o leite humano ele só pode ser infundido por 2 horas, né? Então, quando a gente precisar fazer uma dieta contínua, esse fracionamento precisa ser de 2 em 2 horas e em 2 horas. Lembrando que essa exposição, né, do leite humano em temperatura ambiente, ela, na hora da infusão da dieta, esse tempo ele considera também o tempo de ordenha, né? Então, se for beira-leito, o tempo total de ordenha mais infusão tem que ser de 2 horas. Então, esse é um conhecimento importante para a gente lembrar, né? E aí, na transição, sonda-peito, que é o que é a nossa meta, né, que é o nosso objetivo, nem sempre a gente tem aí condições ideais, a gente precisa realmente sempre individualizar, mas esse é o nosso objetivo. E a equipe multiprofissional, a fonoaudiologia, né, ela vai avaliar a habilidade desse neném. A gente sabe que, em geral, próximo a 34 semanas, ele vai estar, né, a princípio vai ter essa habilidade, mas isso sempre vai ser avaliado de cada bebê mesmo, né? Isso varia. Mas essa é um norte que a gente tem, né, dessa idade gestacional. E um ponto
muito interessante também que essa publicação traz, e é o que a gente vê na prática, é essa grande expectativa pela alta quando a alimentação oral é o único obstáculo, né? Eu confesso que eu fiquei feliz quando eu li isso, porque isso a gente vê no dia a dia e a gente se sente assim, né? Como profissional, a família se sente assim. E eu acho que é muito importante a gente refletir quanto que esse bebê ele precisa de tempo também nesse período, né? Que é uma fase da terapia nutricional tão importante quanto se ele passou lá pela parenteral, né? Junto com a enteral. Enfim, ou não, ou se ele, desde sempre, esteve em via oral, mas tinha essa dificuldade com a alimentação. Então, a gente precisa aí trabalhar um pouco essa nossa expectativa. É claro que todo mundo quer deshospitalizar um neném, a gente sabe de todos os riscos, mas a gente precisa entender aí, respeitar essa habilidade, né, e essa competência que esse neném precisa adquirir com a equipe, com a sua mãe, né? Bem, aí eu não vou me detalhar, porque a Marina vai me seguir, né? Mas como é importante toda a equipe saber dos métodos de transição para via oral, né? Saber indicá-los com segurança e saber indicar especificamente para cada bebê, né? Mas possibilitando aí essa transição da nutrição enteral para a nutrição oral. Em uma dúvida que sempre recorre, né, até quando a gente vai manter, por exemplo, a fórmula de prematuro para um bebê que está em aleitamento artificial? E aí a gente encontra na literatura protocolos que consideram que ela deve seguir até quando esse neném alcança 2,5 kg ou o termo, a princípio 37 semanas. Né? O que a gente faz na nossa prática é aguardar, sempre que possível, o termo, né? Até a gente tenta esperar 40 semanas mesmo. Os 2.500 também. E a gente posterga quando a gente precisa recuperar o estado nutricional desse neném. Né? Então, a gente mantém até o catch-up. Algumas vezes, a gente, mediante a alta, né, esse neném ainda não recuperou o estado nutricional e, por conta do custo da fórmula, acaba que a gente faz a transição para a fórmula de partida, porque muitas famílias não terão aí a possibilidade de manter uma fórmula específica para prematuro, tá? Mas a gente vai tentar sempre, né, quando é possível, ofertar aí um maior aporte de proteína, de caloria, né? E, sobretudo, pensar que uma fórmula de prematuro ela tem outras características que as diferem de uma fórmula padrão, né? Que é conter nutrientes condicionalmente essenciais, que é conter também um maior aporte de cálcio e fósforo. Então, a gente vai tentar aí, por isso que é a terceira opção de alimentação, né, para depois do leite materno e depois do leite humano pasteurizado, que é aí porque respeita aí as particularidades desse neném, né? Os LC-PUFAs, enfim, muitos nutrientes condicionalmente essenciais, a taurina, né? Então, a gente precisa lembrar disso. Bom, complementando toda a nutrição, a gente precisa lembrar da suplementação, que ela é universal e profilática, tá? Segundo a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, todo neném, a partir da nutrição enteral plena, ele recebe um polivitamínico, que contém vitamina A, C e D, o sulfato ferroso, que, se não tiver anemia, a partir de 30 dias de vida, e o sulfato de zinco a partir de 36 semanas de idade corrigida. Bem, aí a gente termina com as diretrizes, leite materno, né, com nível de evidência A, por tudo que a Vânia nos apresentou, então não preciso complementar absolutamente nada, né? Só dizer aí que é o alimento, né, que nutre, que modula, que estabelece, que ajuda a estabelecer esse vínculo materno. Então, é aí o nosso objetivo, né? A ESPGHAN, né, recomenda esse plano de alimentação individualizado. Então, quanto menor essa idade gestacional, esses nenéns vão, sim, precisar de um suporte nutricional ativo, cerca de 3/4 desses nenéns. Eles podem precisar, sim, de aditivo de leite humano. Então, se a gente lembrar, né, existe o protocolo de usar o aditivo para bebês menores que 32 semanas e menores que 1.500. Mas a gente precisa avaliar se esse neném em aleitamento exclusivo, né, depender da sua evolução, se ele vai se beneficiar, né? A fórmula enriquecida, quando for o caso, e os suplementos nutricionais.
e um plano de alta seguro, né, que vai seguir aí com a continuidade ambulatorial. Me lembrei, né, do tema do simpósio do ano passado, que foi exatamente o acompanhamento pós-alta, né? Então, a gente lembrar aí que não termina o cuidado na UTI neonatal. Então, para a mãe, o apoio qualificado e prolongado para a amamentação, o acompanhamento frequente. Essa publicação, ela fala sobre um protocolo de amamentação específico para prematuro tardio, né? Lembra aí dos benefícios da iniciativa Hospital Amigo da Criança, os 10 passos para o sucesso, e traz uma questão que eu achei muito interessante, é que a gente tente, né, considerar a dificuldade na amamentação como uma intercorrência aguda de urgência, né? Então, isso muda aí as nossas prioridades e os resultados, né? Talvez. Bem, aí já terminando, eu gostaria de agradecer, né, assim, a participação na equipe, né? A gente sabe, a gente procura no dia a dia, né, contribuir aí com a prescrição dietética, com a composição, com a preparação da nutrição interal, papel fundamental aí do lactário, do banco de leite, né? E a gente esse ano teve a publicação pelo nosso conselho, em agosto de 2020, de uma resolução que traz as atribuições do nutricionista em UTI, em unidade de terapia intensiva, inclusive neonatal. Isso nos faltava, né? Então, a gente ficou aí muito feliz porque a gente tem um direcionamento e a gente fica feliz porque o trabalho que vem sendo construído ao longo desses anos, né, que a gente entende aí, compreendendo aí esses 7 eixos de cuidado, que o prematuro moderado e tardio vai se beneficiar também, nem sempre com a colostoterapia, mas com os demais eixos de cuidado, sim, né? E aí um trabalho construído por toda a equipe de nutricionistas, pelos residentes, pelos alunos do Instituto de Nutrição, né, José de Castro, faz com que a gente aprenda a cada dia e procure oferecer aí o melhor cuidado para esses nenéns, né? Como exemplo de fruto dessa interação de assistência, né, ensino, pesquisa e extensão, a gente tem aí 2 publicações, né? A primeira da Camila, que foi a primeira residente que passou lá na UTI, né? Ela estudou então, ela usou dados de 2012, então foi quando a gente chegou na unidade neonatal, e a gente teve o trabalho também da Renata, que foram com os dados de 2016, então a gente tem aí uma evolução temporal desse cuidado. Hoje, um trabalho um pouco mais maduro, né? E que a gente tem aí muita alegria de pensar no que a gente pode contribuir no dia a dia mesmo da unidade neonatal. A Renata, ela vai participar da mesa dos residentes, né? E aí fica então aí o convite para a gente conhecer o trabalho dessas residentes. E aí finalizo, né, dizendo que o nosso desejo é que esses nenéns eles cresçam, desenvolvam adequadamente e que desenvolvam uma relação saudável com a alimentação, né? Que eles não tenham aí memórias negativas por longo prazo, né? E que sejam aí crianças felizes. Tá? Obrigada. Para encerrar o nosso ciclo de palestras, vamos falar um pouco agora sobre a transição alimentar do bebê prematuro, e eu convido a fonoaudióloga Marina Sul. Ela é mestre em clínica médica pela FRJ, especialista em motricidade oral hospitalar pelo Cefac, responsável técnica e coordenadora do setor de fonoaudiologia do Hospital Municipal Dr. Moacir Rodrigues do Carmo e fonoaudióloga da Unidade Neonatal Maternidade Escola da UFRJ. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, a coordenação da enfermagem pelo convite e parabenizar todos os envolvidos pelo evento e parabenizar pelo evento também. Então, como a Viviane mencionou, vou trazer algumas reflexões, né, sobre a transição alimentar do bebê prematuro, né, dentro do tema da mesa, né, que é a alimentação do bebê prematuro
nutrindo o futuro, né? Como que essa transição impactaria, né, no futuro desse bebê, dessa criança. Então, primeiramente, podemos entender, né, que a alimentação ela não tem só apenas a função de nutrir, né? Ela cria um vínculo afetivo, ela desenvolve os sentidos, né? E contribui também para o desenvolvimento global dessa criança. E aí, quando pensamos na prematuridade, podemos entender os impactos que ela pode causar, inicialmente na relação mãe-bebê, né, na separação dessa díade, no impacto da própria alimentação e no impacto do desenvolvimento global. Então, em relação ao impacto da prematuridade na relação mãe-bebê, podemos primeiramente falar da separação dessa díade, né, no impacto emocional dessa mãe, né? E então esse impacto emocional seria em relação à não concretização daquele bebê imaginário e perfeito, pode gerar sentimentos de culpa, rejeição e até mesmo de hostilidade, né? E pode também afetar a decisão da mãe quanto a ter outros filhos ou não no futuro. E também vai trazer impactos na própria lactação, né, na manutenção dessa lactação. Então, é importante pensarmos, né, que, como instituição, como equipe multidisciplinar, é importante dar um suporte para que essa mãe, né, para que haja uma facilitação, uma aproximação da relação dessa díade, né, através da humanização, criando um ambiente com uma infraestrutura adequada, de acolhimento, né, de tratamento individualizado a essa mãe, a essa família, com uma escuta atenta e diferenciada, para trazer um pouco mais de alívio e conforto para essa família, para essa mãe, né? E em relação à lactação, lembrando aí do passo 5 do IAC, né, que ele preconiza a manutenção da lactação nos casos de separação dessa díade. Então, a orientação a frequentar o banco de leite humano, para ter as orientações de massagem, ordenha e manutenção dessa lactação enquanto houver essa separação. Então, em relação à transição alimentar propriamente dita, nós temos que pensar muito na prontidão para a via oral, né? E aí, aqui, eu vou até enfatizar as falas da Rafaela, né, que essa atenção ela tem que ser dada, inclusive, para o prematuro tardio, né? Então, quais seriam essas etapas, né, esses itens sobre a prontidão? Então, não basta apenas só um peso adequado ou uma idade gestacional adequada, né, ou esperada, para que tenha a prontidão. Então, o que é importante observar? Esse bebê ele tem estabilidade clínica inicialmente, ele tem maturidade pulmonar, ou seja, ele consegue respirar de forma espontânea, né? Ou ele ainda precisa de um suporte. Se ele precisa de um suporte, ele ainda não tem maturidade pulmonar, certo? Ele possui maturidade gastrointestinal, né? E aí, relembrando toda a fala da Vânia, da Rafaela, em relação à maturidade gastrointestinal, né? E, principalmente, dentro dessa maturidade, aí, a maturidade neurológica, né? Que vai estar ligada à organização comportamental desse bebê, à regulação do estado de consciência, né? A regulação do estado de alerta. Então, assim, se formos pensar no prematuro, ele é um bebê que tem um histórico de inputs dolorosos, aí, né? Ele pode desenvolver hiperreações, né? A essas sensações de manipulação. Então, a maturidade neurológica, ela vai nos mostrar, né, se esse bebê ele consegue realizar essa modulação dessas sensações, né, desses estímulos realizados com ele, né? Então, precisamos observar se ele consegue modular, né, para manter um equilíbrio e um conforto diante dessa manipulação. E aí, quando eu falo de manipulação, é todo o controle, né, ambiental, de iluminação, ruído,
e a própria manipulação desse bebê, né, em relação a posicionamento, a manipulação propriamente dita aí, né? E aí, um outro item sobre a prontidão seria a eficiência motor oral, né, que estaria ligada à sucção propriamente dita. Então, esse bebê ele possui reflexos orais presentes, completos, né, com avidez, ele faz a busca, ele suga, ele mantém o ritmo, ele mantém a força dessa sucção, né? Ele tem uma sucção não nutritiva, né, sem o leite ainda, mas observando o padrão oral desse bebê. Como eu falei, a manutenção da força, do ritmo, se ele tem uma mobilidade adequada dessas estruturas orofaciais, e aí entender, né, diante dessa maturidade e eficiência, se é possível ele coordenar, não só a sucção, agora coordenar 3 funções juntas, então, sugar, deglutir e respirar, né? E aí, através dessa modulação, né, desse conforto que vem da maturidade neurológica, esse bebê vai me dar sinais de aproximação ou retraimento desse estímulo, né, se é confortável ou não para ele. Isso tudo vai me dizer se realmente esse bebê ele tem prontidão ou não para mamar, né? E aí, continuando sobre a transição, temos que considerar a organização comportamental, que é o que eu mencionei sobre a maturidade neurológica. Então, aquele bebê que ele mantém o estado de alerta durante a sucção ou não, né? Ou é aquele bebê que ele desperta o manuseio e, quando levado ao seio materno, ele adormece. Ou ele suga 5 minutinhos e adormece, né? Então, será que ele consegue já ter maturidade neurológica para fazer essa regulação do estado de alerta ou não, né? E aí, quando a gente fala aqui de organização comportamental, estamos nos referindo também à organização do tônus global, né? Da postura global, da postura oral desse bebê, tá? A eficiência motora em relação ao próprio padrão de sucção, né? O tipo de leite vai interferir nessa transição alimentar, e aí isso vai ser decidido com a equipe médica, com a equipe de nutrição, né? A patologia de base vai fazer diferença na escolha da técnica de transição, no tipo de leite, né, a ser ofertado para esse bebê. E é importante falar aí da individualidade da díade, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, para saber, então, qual a técnica, né, a ser escolhida e por que a escolha dessa técnica pode interferir aí na alimentação do futuro desse bebê, né? Então, aqui, podemos pensar aqui na individualidade de cada díade, né, como um processo como fazendo uma analogia aí da chave e da fechadura, né? Então, aqui, nós temos diversos tipos de chaves, né, diversas anatomias da mama, diversas anatomias de mamilo, né, e diversas fechaduras que podemos encontrar. Então, será que vai haver realmente uma combinação dessa díade ou não, né? Então, eu tenho tamanhos de mandíbulas que podem ser diferentes, né? Uma anatomia orofacial diferente, né? Uma conformação aí de palato com uma anomalia, né, estrutural. Eu posso ter casos de anquiloglossia que podem dificultar a mobilidade da língua, né, no processo aí da sucção. Então, preciso entender um pouco dessa díade. Assim, será que é possível fazer a combinação ou não, né? E aí, as técnicas de transição alimentar, ela pode ocorrer diretamente da sonda para o seio materno. Pode ser através do uso do copo para fazer o desmame dessa sonda. Pode ser usado através do finger feeding, né? Como uma técnica de transição para adequar o padrão oral desse bebê, né? Então, ele não mantém a força de sucção, canolamento da língua durante a sucção. Ou então, ele não mantém o ritmo de sucção. Ou então,
ele tem uma dificuldade para coordenar as 3 funções, de sugar, deglutir e respirar. Então, essa técnica seria a mais indicada, né, para esse caso. Ou, então, através da translactação, que é utilizada geralmente quando há uma produção láctea insuficiente, né, lembrando que estamos falando de prematuros que foram afastados da sua mãe, e pode ter um impacto aí na lactação, né? Ou então, quando esse bebê ele tem uma variação de efetividade na mamada e tem dificuldade para extrair realmente volume de leite. Tá? E aí, não podemos esquecer, né, falando no ambiente de UTI neonatal, que há casos, dependendo da patologia de base, que nem sempre a amamentação poderá ser possível, né? Então, temos outras formas também de manter esse vínculo afetivo. Tá? Então, o uso da mamadeira, ou a necessidade, de repente, de uma via alternativa de alimentação por um tempo mais prolongado, né? Isso não vai desmerecer, né, esse vínculo mãe-bebê. Tá? Então, essa seria a pergunta aqui da apresentação, né? Como a forma da nutrição alimentar nutre o futuro desse bebê? Então, assim, ele estaria impactando em três aspectos, que seria o crescimento crâniofacial, o desenvolvimento neuropsicomotor e a comunicação dessa criança, né? Então, quando pensamos em sucção, né, ele está inserido dentro das funções orais. O crescimento crâniofacial, o crescimento crâniofacial, ele vai ocorrer, né, de forma harmoniosa ou não, conforme os fatores genéticos mesmo e os fatores externos, que seriam realizados com o estímulo das funções orais. Então, a sucção, primeiramente. Então, a escolha da técnica vai influenciar no padrão de sucção aí desse bebê. Então, vai ter uma influência no crescimento crâniofacial harmonioso ou não, né? E aí vem a deglutição, a respiração, a mastigação e a fala mais para frente. Tá? E aí também vai haver um impacto na fase de introdução alimentar, né? Como a Rafaela mesmo mencionou, né? Essa questão da memória, né? Na manipulação durante a hospitalização. Então, é aquele bebê que tem refluxo, é o bebê que ele se engasga com um fluxo de leite grande, né? É um bebê que tem microaspirações. Então, assim, essa alimentação, de repente, prazerosa, essa memória, né, ela pode interferir nessa fase de introdução alimentar, sim. E nós vemos hoje, atualmente, muitos casos aí de transtornos pediátricos na alimentação, casos de recusa alimentar, seletividade alimentar, que podem estar relacionados a essa história patológica pregressa. Tá? Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, a forma de transição, né, então, estaria relacionada ao posicionamento desse bebê, ao controle desse ambiente, né, as sensações oferecidas nessa manipulação do bebê, ele vai interferir de forma harmoniosa ou não no desenvolvimento neuropsicomotor desse bebê. Em relação à comunicação, dependendo da técnica, né, utilizada, vamos favorecer ou não o vínculo afetivo, né, que vai favorecer a interação social, o desenvolvimento da cognição, o desenvolvimento auditivo, né, das habilidades auditivas, e aí, mais para frente, da própria linguagem. E aí, quando eu falo de linguagem oral e escrita também, né, lá da fase escolar. Tá? Então, aqui, a gente já vê sinais de comunicação desse bebê, né, sinais demonstrando que ele tem fome, né, é uma comunicação desse bebê. O choro
ele pode trazer diversas interpretações e a forma, né, a qualidade da interpretação dessa mãe, né, que ela dá, que essa família dá para esse bebê também, né, essa interpretação vai fazer total diferença também aí no desenvolvimento dessa comunicação, tá? Então, pensando aí na alimentação do prematuro, é importante que sempre que haja uma avaliação frequente durante a hospitalização, né? Então, seria um segmento de experiência e sucesso dessa sucção, né? Esses dados, eles certamente vão nos ajudar, né, a entender como pode ocorrer esse desenvolvimento futuro dessa criança e se realmente existe uma necessidade de segmento, né, dessa alimentação para realmente nutrir o futuro desse bebê. Tá? Então, agradeço. Obrigada. Essa equipe de fonoaudiologia da Maternidade Escola, composta pela Rosane, que se encontra na coordenação, e na assistência eu, Marina e Suzana. E esse é o e-mail de contato. Obrigada. Marina, você falou sobre a transição, né, sobre as técnicas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente em relação à transição para a via oral. Então, pensando em transição, né, em escolha da técnica, eu pensaria em 3 aspectos importantes na escolha. Então, primeiramente, a patologia de base, a individualidade da díade, né, e a permanência materna na unidade. Em relação ao copo, eu usaria mais pensando na permanência ou não dessa mãe na unidade. Então, por exemplo, uma mãe que vem, ela amamenta durante o período do dia, né, nas dietas do dia, o bebê, e de noite ela não tem como ficar na unidade. E aí a gente pode pensar aí nessa fase, né, que a gente vive atualmente da pandemia, que tem dificultado muito, né, esse aleitamento materno exclusivo, né? Então, eu usaria o copo na ausência temporária dessa mãe. Respondi? Sim, respondido. Obrigada. Vânia, muita gente falou sobre a importância, né, do leite materno e tudo que ele traz de bom para o bebê. Em relação aos bebês que estão internados na UTI, essas mães não estão oferecendo o seio materno, né, o seu leite, para os bebês. Como é feito aqui na maternidade para que haja a produção do leite, né, para que mantenha-se a produção mesmo que o bebê não esteja fazendo a sucção? Bom, nós temos aqui, né, o nosso banco de leite e a gente trabalha, já tem aí um longo caminhar, né? Já posso falar em 20 anos de implementação, né, dessa unidade. E a gente sempre trabalhou com mães de bebês internados na unidade neonatal, né? Principalmente mães de prematuros. Então, é importante a gente frisar isso, porque trata-se de uma mãe prematura também, né? E aí a gente não pode olhar para essa mulher somente pelo viés do leite, porque, na verdade, se a gente não der a ela outras condições emocionais, né, principalmente, a gente não vai ter acesso a esse leite. Então, a gente não pode cair nessa tentação de vê-la como uma produtora. A gente tem que ver como uma mulher que está num momento bastante delicado. Muitas chegam para a gente com aquela dúvida, será que o meu bebê vai vingar? Né? E aí o que eu faço? Eu invisto, não invisto? Então, sempre foi um local onde a gente trabalhou de forma multi, né? Embora a gente não tenha todos os profissionais dentro daquele espaço físico, né? E aqui eu aproveito para dizer que é um espaço pequeno, né? Nossa sala de ordenha, principalmente, mas a gente sempre teve essa rede mesmo, né, de diálogo e de cuidados com essa mulher. Então, primeiro de tudo, é tentar acolhê-la de uma forma
da melhor forma carinhosa possível, respeitosa, né? Ouvir o que ela tem a dizer, o que está sendo esse momento para ela, entender o que está acontecendo. Não é receita de bolo, tá? Se eu falei que cerca de 20 anos a gente trabalha com esse público, cada uma que chega é diferente, né? E para ela aquilo é 100% do que ela está vivendo. Então, tentar acolhê-la à luz da empatia, tá? E, junto com ela, ver de que forma a gente pode melhor conduzir essa situação. A pandemia trouxe, sim, essa questão, como a Marina bem colocou, do afastamento. Então, isso tem dificultado um pouco tê-la mais presente, tá? Mas a gente procura sempre estimular. Mãe nunca foi visita na UTI, então isso é bastante importante. E quando ela vem à nossa unidade, então a gente trabalha, né, a massagem, a ordenha, para que ela possa ter esse estímulo para manter essa produção. Algumas chegam ainda numa fase que a gente vai começar esse estímulo. E o leite que ela ordenha ali com a gente segue para o lactário, é porcionado, envasado e nos horários da prescrição é distribuído. Contudo, a gente não trabalha somente ali. Então, também ela é estimulada a fazer essa ordenha beira-leito. Então, é uma possibilidade também que ela tem e que, muitas vezes, isso é um estímulo bastante potente, porque ela está mais próxima do bebê. A Rafaela mostrou a norma, né, de cuidado com esse leite, e isso veio potencializar essas ações. Então, eu posso te dizer que, mensalmente, a gente acaba acolhendo em torno de 20 mães prematuras que fazem a retirada do seu leite, esse alimento funcional, né, para os seus bebês. E aí, como somos uma unidade de referência para gestações múltiplas, então a gente atende em torno de uma média entre 20 a 25 bebês, que são receptores exclusivos daquela mulher para o seu próprio bebê. A gente não trabalha com leite pasteurizado. Então, é essa retirada exclusiva da mãe para o seu próprio filho. Com os bebês prematuros, em alguns casos também tem o colostro, né? Gostaria que você falasse um pouquinho, Rafaela. Aqui na maternidade, a gente tem o método da colostroterapia, que você falasse o que é o método e como é feito a indicação. A colostroterapia é uma terapia imuno-oral, né? Ela foi recentemente implementada na maternidade escola, até fruto de um trabalho multiprofissional também, construído com várias etapas, né? E hoje ele acontece plenamente, né? Tem a indicação para o recém-nascido de muito baixo peso, né? E esse neném ele recebe, então, 0,1 a dose da colostroterapia em cada bochecha, né, 0,1 ml, e, em geral, de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, a depender aí do fracionamento da dieta. Mas lembrando que essa terapia ela pode ser realizada mesmo o bebê em dieta zero, né? Então, é independente. A contraindicação, ela segue a contraindicação do aleitamento materno, né? E o que a gente observa, né, de resultado assim, mais imediato é o maior envolvimento materno nesse cuidado com o bebê, nessa ordenha beira-leito, né? Vale lembrar que a prioridade é que seja o leite materno cru mesmo, mas ela tem aí a opção de ordenhar beira-leito e também no banco de leite, né? Considerando aí essa permanência ou não na unidade, então ela pode deixar essas doses já coletadas, né? Acho que é isso. Já tiveram alguns trabalhos desenvolvidos mostrando aí esses benefícios, né? Inclusive, já tem na literatura, né, revisões sistemáticas, né? Até foi publicado recentemente. Então, é um protocolo e uma terapia que a gente vê realmente um efeito importante para esses nenéns. Tá certo, obrigada.
Então, eu gostaria de agradecer a participação da Rafaela, da Vânia e da Marina na nossa mesa, com essas suas contribuições. Gostaria de agradecer também a coordenação de enfermagem, né, pelo convite e pela oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso trabalho juntamente com a Fono, né. Diariamente nós trocamos informações, ela sempre nos ajuda com os bebês. E eu agradecer também a equipe da Maternidade Escola.